Bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e nós vamos hoje dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Estamos falando sobre o período que a gente chama de Segundo Reinado, período em que o Brasil vai ser governado por Dom Pedro II, né? Dom Pedro de Alcântara, depois coroado imperador Dom Pedro II. Na última aula a gente conversou um pouco sobre a questão do golpe da maioridade, conversamos um pouco a respeito dos grupos políticos que se formaram nesse período e que vão disputar aí muito participação política. Nós falamos dos conservadores e falamos dos liberais, né? E do quanto esse conflito entre eles acabava deixando aí o Dom Pedro I, como a gente costuma dizer, numa saia justa, né? Ele não sabia mais ou menos para que lado correr, quem favorecer, e a todo momento em que ele favorece um grupo, ele acaba se tornando aí meio que conseguindo a oposição do outro grupo, obviamente, né? E aí a gente viu que ele tenta agradar os dois grupos, porém isso acaba atrapalhando aí a popularidade, digamos assim, do governo do Dom Pedro II, certo? Então hoje nós vamos conversar sobre alguns outros pontos também importantes, né? Vamos falar a respeito do parlamentarismo, a Revolução Praieira e um pouco sobre a economia desse período. Então vamos lá. Primeiro, a ideia de parlamentarismo, né? Um modelo de organização política. Naquele período, o grande, digamos assim, influenciador desse modelo era a Inglaterra. Então, o parlamentarismo, ele basicamente, você observava a Inglaterra e percebia como ele se organizava. Então, no parlamentarismo, gente, é o seguinte: no parlamentarismo existe o chefe de Estado e o chefe de governo, né? Então, vou dar um exemplo do Brasil. No Brasil, o presidente da República, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, porque o modelo político adotado no Brasil, né, modelo democrático, é o presidencialismo. Então, no presidencialismo, o presidente, ele é o chefe de Estado e ele é o chefe de governo. Então, ele governa e ele cuida de assuntos diplomáticos, ele representa o país enquanto chefe de Estado, certo? No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, falando agora da Inglaterra, tinha o rei. O rei é o representante de Estado, certo? Ele cuida das questões diplomáticas, é isso o papel do rei. E o primeiro-ministro, ele vai ser o chefe de governo, ele vai cuidar do governo, entenderam? Então, enquanto no presidencialismo uma única pessoa ela cuida tanto das questões diplomáticas quanto das questões de governo, no parlamentarismo não. No parlamentarismo você tem lá o chefe de Estado e o primeiro-ministro sendo o chefe de governo junto com o parlamento, tá? E isso ocorre da seguinte forma: essas pessoas elas vão ser eleitas, tá? São feitas eleições para ser escolhidos os representantes do parlamento, certo? Então esse é o modelo inglês. Para tentar resolver o problema político que o Brasil passava, né? Essa disputa aí entre os liberais e os conservadores, como Dom Pedro II já tinha tentado algumas coisas para controlar o descontentamento das províncias, o descontentamento desses políticos, sem solução, ele pensou na questão aí do parlamentarismo, de implantar o parlamentarismo. Porém, ele não estava preparado para dividir o poder assim, né? Então, lembra lá o pai dele, o Dom Pedro I, que dividiu o poder em três, mas botou o poder moderador que mandava nos outros? Pois é. Então, Dom Pedro II, ele quer dar um ar de que está dando participação para grupos políticos, mas ele não está disposto a perder o seu poder de governo.
Porque no parlamentarismo, como eu disse ainda há pouco, no parlamentarismo inglês, o rei, no caso do Brasil, o imperador, cuidaria das questões diplomáticas, enquanto o primeiro-ministro e o parlamento cuidariam das questões de governo. Como ele não quer fazer isso, inventa lá um parlamentarismo para o Brasil que foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Ou seja, um parlamentarismo ao contrário, por exemplo, do que acontecia na Inglaterra, que era a grande disseminadora dessa ideia, na verdade, né? O grande exemplo desse sistema político. Então, como funcionou isso no Brasil? Vamos lá, por partes, né? Primeiro, Dom Pedro era quem nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, que também era chamado de gabinete. No caso, esse Conselho dos Ministros aí, meio que representando o que a gente chama de parlamento, tá? Então, Dom Pedro já começa errado, porque Dom Pedro é que nomeia esse presidente. Não ocorrem eleições, não. Dom Pedro nomeia o presidente e depois Dom Pedro, com esse presidente que ele nomeou, escolhiam aí os membros que iam fazer parte do gabinete. Só depois é que rolava votação e tudo mais, meio que para peneirar dessa escolha que Dom Pedro e o presidente já haviam feito. Certo? Para completar ainda mais, nessas eleições o que mais aconteceu eram as fraudes, né? E aí sempre manteve, se a ideia era amenizar os problemas entre conservadores e liberais, é o que a gente diz, o tiro sai pela culatra, né? Porque ele não consegue, porque continua tendo fraude, continua tendo problemas entre os grupos. Para completar, o parlamentarismo aí no caso ainda estava sujeito ao poder moderador. O que significava isso? Significava que o imperador podia usar o poder moderador, por exemplo, para destituir o presidente do gabinete. Ou seja, aquele presidente que ele nomeou, se por alguma aventura discordasse de algo, isso dava poder ao imperador, o poder moderador dava poder ao imperador para que ele pudesse destituir esse presidente, certo? Como eu disse, é uma jogada do Dom Pedro II para tentar aí diminuir esses conflitos políticos, essa instabilidade política. Então ele vai tentar, assim como o pai dele jogou a ideia de divisão dos três poderes para tentar parecer que ele não era absolutista, o Dom Pedro II joga essa ideia aí, né, como vocês falam, essa tese, né, de que o parlamentarismo iria dar mais participação política para as províncias, para os deputados e tudo mais, e na verdade, na prática, não era isso que acontecia. Na prática, tudo estava atrelado às mãos do Dom Pedro II. Então é óbvio que não foi algo que deu certo no Brasil, tá? Revolução Praieira. Gente, Revolução Praieira, 1848, uma revolução ocorrida onde? Pernambuco, né? Uma revolução que aconteceu em Pernambuco. Basicamente, vamos entender aí o que acontecia. A gente vai ter aí um movimento popular que vai questionar a concentração de terra e de renda. Ou seja, é um movimento da população contra a elite. Então, basicamente, a Revolução Praieira, vocês têm que ter isso em mente. A gente tem aí um movimento popular contra a elite. Qual é o contexto? Qual é o contexto desse conflito? Qual é o contexto dessa revolta? O que é que estava acontecendo lá? Bem, a gente tem nesse período aí o contexto da crise aí da cana-de-açúcar, né, da produção açucareira. O açúcar deixa de ser aí a principal fonte de lucro do governo federal, do império. E isso vai fazer com que o império perca o interesse pela região, entenderam? Enquanto o açúcar estava forte, interessava o império, então o império estava ali, o governo federal se fazia presente e tudo mais, papapá, pão doce. Quando o açúcar deixou de ter toda essa ser tão atrativo, deixou de dar tantos lucros, o governo federal deixou aí a região de mão. E aí os problemas que já existiam acabaram ficando mais amplificados, digamos assim, né? Foram se estendendo. E aí a gente tem, em 1844, Pernambuco sendo palco de várias manifestações sociais.
muitas manifestações aí se mostrando contrários aos portugueses, né, que tinham vantagens. Lembra, os portugueses ganhavam cargos administrativos, tinham vantagem na hora de conseguir terras e tudo mais. Então, por isso, muitos dos revoltosos, muitas dessas manifestações sociais eram justamente contra esses portugueses, tá? Então, vamos lá. Por que esse nome, Revolução Praieira? Chama Revolução Praieira porque tinha um jornal, né, de cunho liberal que fazia propaganda liberal, um jornal chamado Diário Novo, tá? E ele ficava na Rua da Praia, em Recife. Por isso se chamou Revolução Praieira, tá? Esse jornal fazia propaganda aí das ideias liberais. Janeiro de 1849, a gente tem um documento chamado Manifesto ao Mundo. Esse documento foi elaborado por Borges da Fonseca, tá? E ele vem aí trazer as ideias defendidas pelos praieiros. Quais eram as ideias? Direito ao voto livre e universal, ou seja, todos tendo direito a votar, a se expressar politicamente. Liberdade de imprensa, por mais que essa imprensa fale contra as políticas imperiais, tá? Extinção do poder moderador, que é esse poder que dá ao imperador poderes absolutos. Maior autonomia para as províncias, sempre, gente, sempre que a gente fala nessas revoltas, sempre que a gente fala nesses problemas, uma tecla que sempre é batida é essa: eles querem autonomia para as províncias. As elites locais, os grupos locais, classe média local, quer autonomia política para as províncias, tá? Fim do monopólio português no comércio. Ora, esses os pontos defendidos, tá, pelos praieiros. A gente tem aí, né, como sempre aconteceu, uma grande repressão, tá, do governo, por parte do governo federal. E aí essa repressão, na verdade, a gente costuma dizer que ela acaba por marcar a consolidação, o fortalecimento do poder da aristocracia rural. Quem era a aristocracia rural? A elite rural, as oligarquias rurais, aquela galera que tem um poder econômico nas mãos, que pela produção, pelo latifúndio, pela quantidade de terra, conseguia ter o poder econômico em suas mãos. Então, a resposta que o governo dá para a Revolução Praieira, na forma de repressão, reprimir o movimento, acaba deixando em xeque essa ideia de que é essa aristocracia rural que comanda a política, que vai passar a comandar a política no Brasil a partir daí, certo, gente? E vocês vão ver mais assuntos lá para frente, alguns do ano que vem, que a gente vai falar sobre República Velha, que de fato durante muito tempo a política brasileira ficou restrita aos grupos agrários, a essa aristocracia rural, tá? Essa galera, até porque durante muito tempo o Brasil, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, foi um país agroexportador, ou seja, um país que produzia produtos agrícolas para exportar, para vender para outros países. E durante muito tempo isso foi baseado na mão de obra escrava também, e em latifúndios, e isso gerou desigualdades sociais na colônia. E essas desigualdades sociais foram o combustível para os movimentos aí de contestação, os movimentos que a gente acabou de falar, as revoltas, as manifestações sociais contra esses portugueses principalmente, tá? Na economia, gente, na economia eu já falei um pouco, já comecei a falar agora, né? A gente tinha aí um modelo econômico escravocrata e agroexportador, ou seja, um produto agrícola. E quando a gente está falando aqui desse período, a gente já começa a grifar aí na sua mente que esse produto agrícola era o café, certo? Então, nós éramos um país escravocrata, agroexportador. Produzíamos produto agrícola para vender para outros países. Que produto era esse? O café, tá? A partir de 1840, o café passa a ser aí nossa grande riqueza de exportação.
e essa grande riqueza de exportação acaba demonstrando uma face econômica que até então poucas pessoas haviam se prestado, no Brasil que eu falo, né, poucas pessoas, donos de escravos e tudo mais, a entender. Desde muito tempo a gente já viu que a Inglaterra pressiona o Brasil pelo fim da escravidão, né, pela abolição do trabalho escravo. E aí nós já conversamos sobre isso. Você sabe que esse posicionamento inglês não era porque a Inglaterra era boazinha, respeitava os africanos, os negros, não é isso. É porque a Inglaterra já estava aí passando pelo processo de revolução industrial e ela precisava de pessoas que consumissem seus produtos. Então a Inglaterra percebia que o trabalho assalariado gerava dinheiro para o trabalhador e com esse dinheiro o trabalhador se transformava também em um consumidor. E aí quando a Inglaterra olhava para o Brasil, olhava grande quantidade de mão de obra escrava utilizando, o que é que pensava? Se essa grande quantidade de mão de obra aí fosse de trabalhadores assalariados e não escravizados, nós teríamos um grande número de pessoas que teriam dinheiro para consumir. E aí eu não estou dizendo que o trabalho vai fazer com que essas pessoas fiquem ricas, tá, gente? Mas estou dizendo que o pouco que elas ganharem, elas vão poder comprar, elas vão poder consumir. Então, para a Inglaterra, isso era bom. Então, é por isso que eu botei aqui, ó, a escravidão acaba se concretizando aí como um entrave, um problema para o mercado interno. Porque você tem um grande número de escravos que não tem dinheiro, que não recebe dinheiro, então logo não consome. Então a única saída de fato é vender para fora, vender grande quantidade de café, voltando eles aí para exportação, certo? Cadê onde eu parei? Tô aqui, mercado interno, certo? Os portos do Rio de Janeiro, de Santos, escoavam a produção. Então tudo que se produzia de café, e aí eu botei uma imagem para vocês representando essa produção de café, era escoado por esses portos, principalmente o Porto de Santos, tá? E aí a gente vai ter duas regiões que vão prosperar muito, porém de maneiras diferentes, através do cultivo do café. A primeira delas é o Vale do Rio Paraíba. Vocês podem encontrar também no livro de vocês, ou podem ouvir por aí, só falar Vale do Paraíba, tá? No Vale do Paraíba, gente, a gente tem, ó, eles foram aí os primeiros no cultivo do café. Então eles apresentavam aí a tecnologia primitiva, né, e de produção, uma forma de produção que acabava esgotando o solo mais rápido, porque eles só produziam café e esse café ficava num espaçamento grande de um para o outro, um cafezal, não é cafezal, né? Uma árvore de café, não sei como é que chama. Gente, eu não sei como é que chama a árvore do café. Eu acho que é árvore de café só. Enfim, um pé de café, vou chamar, acho que é assim, pé de café, né? Um pé de café acabava ficando muito próximo, muito distante do outro. E a gente vai ver que quando a gente fala do Oeste Paulista, lá eles já produziam de uma maneira diferente. A mão de obra utilizada era escrava, utilizada em larga escala, tanto é que entre os produtores de café, o pessoal que mais vai reclamar do período das leis abolicionistas e da Lei Áurea, afinal, é o pessoal do Vale do Paraíba, tá? Que era quem utilizava a mão de obra escrava em larga escala. O transporte até os portos era feito por mulas. Então, nesse trajeto, eles acabavam perdendo qualidade e acabava diminuindo os lucros. Tá? Então, eles perdiam parte do lucro nesse transporte, nessa forma de transporte. No Oeste Paulista, o Oeste Paulista já começou a produzir meio que depois, tá, do pessoal do Vale do Paraíba. Eles observaram a produção do pessoal do Vale do Paraíba e meio que vieram com novas técnicas, novas possibilidades. Uma delas, botando os pés de café mais próximo, que aumentava a velocidade da colheita e também a quantidade do produto. Então eles já vão desenvolver aí técnicas melhores. Somado a isso, vamos ter também produção de outros gêneros, né, de gêneros de subsistências, até porque a mão de obra utilizada por eles vai ser a mão de obra imigrante, meio que eles
percebendo aí a pressão para que acabasse com a escravidão, as leis abolicionistas acontecendo, o movimento abolicionista internacionalmente e nacionalmente pegando força, eles começam a utilizar imigrantes para essa mão de obra. Eles fazem o que a gente chama de substituição da mão de obra. Só que isso é gradativo, tá, gente? A gente não vai entender que no Oeste Paulista não existia mão de obra escrava. Eles ainda utilizavam, mas em um número bem menor, consideravelmente menor do que o pessoal do Vale do Paraíba. Porque a ideia é a seguinte, ó, se vier a abolição, a gente está preparado. O nosso trabalhador, ele já é um trabalhador assalariado, ele já é um trabalhador que não é escravo. E já o pessoal do Vale do Paraíba não se preparou para isso, para esse momento da abolição. Então, a partir do momento que veio a abolição, eles perderam sua mão de obra, entenderam? Então, basicamente, essas as diferenças. A outra questão é que no Oeste Paulista a gente já vai ter ferrovias, eles vão criar ferrovias, vão estabelecer essas ferrovias na região com o objetivo de levar o café até o porto. Então eles acabam tendo uma maior produtividade, uma maior qualidade do solo e um transporte mais rápido que gera uma qualidade maior do produto. E isso gera maiores lucros. Tá? Então o pessoal do Oeste Paulista estava mais vivo aí nessa questão do cultivo do café. Certo? Gente, para hoje fica exercício da página 43. Tem uma questão lá que nós ainda não conversamos, que é a terceira, explica o motivo da denominação surto industrial, porém dá para responder, você dá uma lida já nessa parte, surto industrial também aqui na página 42, dê uma lida, responda essa questão, que na próxima aula eu vou explicar o que foi esse surto de industrialização que o Brasil passou, certo? Mas saibam desde agora, grande parte desse capital veio justamente do café. Fiquem com Deus e até a próxima.